Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso último episódio, né, a nossa última entrevista aqui da Querida Ansiedade, da Semana do Autoconhecimento. Hoje nós vamos receber a psicóloga Karen Vogel. Oi, Sara, seja muito bem-vinda. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Patrícia, oi, Pati. Bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer a nossa última entrevista, né, aqui da Semana do Autoconhecimento. É a primeira vez que eu faço uma live pela manhã, nunca fiz, então eu estou bastante ansiosa. Essa noite eu nem dormi direito, preocupada, como seria hoje cedo. Bom dia, Dayana. Bom dia, Lu. Oi, Karen. A Karen chegou. Gente, continuando, né, a nossa série de entrevistas. Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre ansiedade e autocompaixão, que eu acho que é muito importante para as pessoas que são ansiosas, já que a gente tem uma tendência a ser muito autocrítico, né? Então, eu acho que vai ser bem bacana. A gente vai receber aqui a Karen. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Eu aprendi a chamar aqui até ontem. A Karen não pode participar. Uai. Então. Ai, ai, ai. A Karen entrou de novo. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Karen, dá um tchauzinho assim que eu aprendi a chamar aqui. Até ontem eu não sabia. Aí, achei. Pronto. Deixa eu visualizar. Tá aguardando. Gente, então, hoje nós vamos falar sobre... Oi, Karen, bom Oi, dia. querida, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Prazer. Olá, Ai, muito pessoal, bom. bom dia a todos. Karen, seja muito bem-vinda, né? Hoje, deixa eu te apresentar primeiro. Só ontem que eu lembrei de que eu tinha que apresentar os convidados, que até então nem estava apresentando. Eu, como entrevistadora, sou uma ótima psicóloga, Que mas tudo ótimo. bem. A gente nasceu para fazer coisas específicas, né? Pois é, e vai desenvolvendo habilidades, né? Vai experimentando, uma hora dá certo. Com Gente, certeza. a Karen, ela é psicóloga formada pela PUC, ela é mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, é especialista em terapia comportamental, né? Fundadora do Instituto Brasileiro de Mindfulness e Compaixão e autora de 4 livros. A Fada Helena Boazinha, Quando Aprendi a Me Amar, Vigiando Pensamentos e Trabalhando Valores para uma Vida com Mais Significado e Propósito. Você fala, Sim, assim, de várias áreas do nosso bem-estar, né, sim, Karen? querida. Sim, mas a ansiedade realmente acho que é a questão do século, né? É, Quando a gente fala é, de ansiedade, acho que a gente está falando com quase todo mundo, né, nos dias de hoje. é verdade. Ano passado, eu fiquei para modelar a empresa e tudo mais, e aí, pessoal, quem que é seu público? Gente, é quase todo mundo, é todo mundo. Quem que não sofre com ansiedade num momento ou outro da vida, né? Com E não certeza. pode ser todo mundo. Eu falei, mas é. Com certeza, com certeza. Com Karen, certeza. e eu conheci seu trabalho, como eu te falei por e-mail, né, num podcast que você gravou, e você foi entrevistada no Demasiado Humano, né? Sim, sim, sim. A gente falou sobre ansiedade e aceitação, né, naquele momento. Uhum. E você quer que eu fale um Pô, pouquinho de ansiedade? Você vai me fazendo as perguntas, Camila? Como você quer fazer? então, eu acho que a gente pode começar falando, né? E aí, quem Tá, tiver pergunta, faz e eu vou tá, intermediando aqui, pode ser? pode ser. Então, acho que a proposta era falar um pouquinho de ansiedade, talvez começar com o conceito de ansiedade, né? No que ele. Enfim, até para todo mundo se conectar e falar, não, é isso mesmo que eu sinto, né? E de alguma forma a Uhum. gente contribuir para que as pessoas consigam reconhecer isso em si, né? Essa questão em si. Depois falar um pouquinho de aceitação, porque ela é algo que a gente vê muito, eu vou falar mais rapidamente, e depois falar sobre autocompaixão, que é o tema, né, do nosso papo hoje aqui. Tudo bem Sim, acho assim? lindo. Acho Então tá lindo. ótimo. Então tá ótimo. Eu já vi que tem gente perguntando de mindfulness, enfim, então eu vou tentar colocar, pincelar todos esses assuntos no nosso encontro hoje. Então, falar um pouquinho de mindfulness, falar um pouquinho de aceitação e autocompaixão. Acho que isso Uhum. fica legal. Pode ser? Eu acho que fica ótimo. Que bom, que bom.
Então, acho que começando falando a falar sobre falar sobre ansiedade, né? Então, a ansiedade, eu acho que quem sente ansiedade sabe exatamente como é essa sensação, né? Então, tem os que sentem ansiedade de forma mais aguda e outras de uma forma mais tênue, né? Para quem sofre de ansiedade de forma mais aguda são os que, em geral, lutam mais contra a ansiedade. Então, eles sentem desconforto intenso, eles sentem manifestações corporais intensas, que a gente vai falar um pouquinho de quais são, né? E tentam lutar contra isso e diminuir essa ansiedade a todo custo, obviamente, porque é uma sensação que incomoda e muitas vezes dificulta o dia a dia da pessoa, né? Seja nos aspectos profissionais, de estudo, enfim, né? Então, Traz prejuízo em várias áreas, né? Exato, exato. A pessoa, às vezes, né, na grande maioria, quando é muito agudo, fica disfuncional, né? Tem crise de pânico, às vezes, enfim. Então, eu acho que é importante a gente colocar a questão da ansiedade como um pensamento, né? Claro que a ansiedade tem as questões dela físicas, né? Manifestação física, mas em geral, eu acho que uma boa dica da gente perceber se a gente está ansioso é observar que grande parte dos nossos pensamentos eles estão no futuro, né? Ou num acontecimento futuro e que, em geral, a gente está antecipando esse acontecimento futuro como desfavorável, ou que vai acontecer errado, ou que eu vou ter algum tipo de sofrimento, né? Então, se a gente for pensar, a ansiedade, ela tem uma função biológica, né? Que é, de alguma forma, nos proteger de situações que a gente está antecipando no futuro, sobre o futuro, e que vão nos trazer sofrimento. Né? Então, eu gosto de dizer, para quem sente ansiedade, que odeia ansiedade, não queria ser ansioso, a gente começar por esse lado de sobrevivência que a ansiedade nos propõe, né? Que é, de alguma forma, nos proteger das situações futuras negativas. Né? Então, como eu estou antecipando alguma coisa negativa no meu futuro, eu, de alguma forma, no presente, tento fazer e manejar as questões para que não gere esse sofrimento. Então, é importante colocar que a ansiedade tem essa função de sobrevivência, de não me fazer sofrer no futuro. Né? E, em geral, ela tem essa característica. Né? Então, eu gosto sempre, eu falo isso muito com pacientes, né? Da gente distinguir medo e ansiedade, que apesar de serem primos irmãos, né, são em situações temporais diferentes. Então, o medo, ele em geral, é uma sensação que está acontecendo no momento presente. Então, se eu estou, por exemplo, numa situação onde eu estou sendo assaltada, por exemplo, estou dentro do banco e entram assaltantes no banco. Não aconteceu, graças a Deus, mas, enfim, pode acontecer. No momento que eu estiver dentro do banco, vivenciando essa situação desse assalto, eu estou sentindo medo. Né? Porque o medo, ele é uma situação onde eu estou identificando um perigo no presente, né? E tô, de alguma forma, com todas lá as manifestações corporais referentes ao medo. Já a ansiedade, ela não é uma vivência que está acontecendo no momento. Né? Ela é uma vivência que está acontecendo no futuro. Nesse sentido, é importante a gente colocar essa questão temporal da ansiedade, porque é tudo previsão. Né? A gente está prevendo coisas. E uma vez que a gente está prevendo, é claro que essas coisas podem acontecer, mas elas também podem não acontecer. Né? Então, é aqui que entra o mindfulness, por exemplo, né? Que uma das pessoas perguntou, né? Aqui fizeram essa pergunta. O mindfulness, na verdade, é nada mais do que uma prática de meditação, né? Uma prática de se estar no momento presente, e não conectado com esses pensamentos sobre o futuro. Né? Então, no momento que eu me perceber, por exemplo, angustiado, ansiosa sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro, eu imediatamente posso fazer a escolha de voltar para o meu presente e para o meu dia a dia e me conectar com isso. Né? Essa é uma das coisas que a gente mais faz em terapia, é esse treino de mindfulness, né? Principalmente quando eu tiver com essa mente muito lá na frente.
né? Uhum. E aí, o mindfulness nada mais é do que eu paro de pensar nisso e coloco a minha atenção no presente. Né? É essa a Cara, e grande... eu vejo que. Posso te interromper? Claro, querida, claro. Tá. Eu vejo que muitas vezes uma dificuldade que as pessoas têm de para voltar para o momento presente, mesmo quando a gente faz esse convite, é aquela sensação de que essa preocupação vai me trazer benefícios. Né? Então eu preciso me prender a essa preocupação, essa expectativa negativa, porque eu estou tentando, de certa forma, controlar o futuro e que muitas vezes isso é uma ilusão, né? Sim. Tipo, Então, essa é se eu uma... imaginar tudo. Sim, Camila, você falou, acho que a grande... Vamos falar assim, uma das grandes características da pessoa ansiosa, porque ansiedade, na verdade, é medo, né? Uma das grandes características da pessoa ansiosa é o controle, né? Então, na verdade, o controle faz todo sentido, porque eu tento controlar o meu presente para que ele fique tão seguro ou tão planejado que aquela situação do futuro que eu estou antecipando não aconteça. Né? Uhum. Então, a gente percebe muito essa questão do controle no ansioso. E uma das coisas que você acabou de dizer é esse controle, ele é um pseudo-controle, porque tem muita coisa na vida que a gente não controla, né? Então, Uhum. quando a gente está fazendo a prática do mindfulness, por mais que a pessoa tente voltar para o presente, pode ser que ela tenha, assim, algum tipo de resistência, porque ela fala, cara, mas se eu parar de pensar no meu futuro, pode ser, aumenta a chance disso dar errado, né? Uhum. E aí a gente passa pelo controle e fala, tá, mas necessariamente se você controlar, também não pode dar errado, né? Então, é um exercício para o ansioso esse largar mão do controle, né? Super difícil, super desafiador, mas que com treino de mindfulness a gente consegue. Então, larga um pouco, deixa o futuro para ele se resolver lá na frente, né? Vamos trabalhar um pouco com o que está acontecendo agora, né? Com o que Uhum. estamos vivenciando nesse momento, né? E Então, outra coisa que eu vejo também a respeito do controle é como se eu não tivesse esse controle o tempo todo, as coisas realmente fossem sair dos eixos, quando, na verdade, quando a situação chega, a nossa reação tende a ser diferente daquela sim, planejada, né? Porque sim, ali existe uma série de sentimentos que a minha cabeça racionalmente não conseguiu prever. Né? E exato. também o outro tipo do controle é com relação à autocobrança, né? De eu preciso me cobrar o tempo todo, porque se eu não me cobrar, eu vou ser um folgado, vou acomodar na vida e nunca vou para frente. Isso Também tem mesmo. essa Isso. E aí o você abrir começou a mão. falar. E aí você começou a falar de como a autocompaixão pode ajudar a gente, né, Camila? E aí, para falar de autocompaixão, a gente está falando um pouquinho de aceitação, né? Para a pessoa entender o raciocínio. Então, na verdade, assim, Uhum, quem sofre de ansiedade, principalmente uma ansiedade que incomoda e tem manifestações físicas, como, por exemplo, a taquicardia, a sudorese, tem gente que fica lambendo o lábio, picando os dedos ou roendo unha, sente aquele frio na barriga, sente uma angústia no peito, né? Então, esses sintomas, eles são sintomas incômodos. A gente fica hipervigilante, a gente fica em alerta, né? E quanto mais incômodos são esses sintomas, mais a gente percebe que a pessoa que sofre de ansiedade tenta se livrar dessa ansiedade. Então, como que a gente percebe que as pessoas tentam se livrar dela? Nas mais diferentes situações. Então, o mais comum, né, são o uso de medicamentos, né? Então, a gente uhum, está falando de ansiolíticos, a gente está falando de antidepressivos, a gente está falando de drogas, né? Porque tem alguns tipos de drogas que trazem uma calma, uma não angústia, né? uhum, As pessoas comem bolo, as pessoas comem brigadeiro, né? As pessoas, enfim, tentam não pensar, né? Então, existem uma série de estratégias que as pessoas utilizam para se livrar da ansiedade. E tem um efeito colateral isso, que muitas vezes isso pode até diminuir a princípio, né? Você vai lá, come um pedaço de bolo,
ou toma um Rivotril, ou, enfim, né? Ou bebida, por exemplo, também, né? Traz um pouquinho de sedação. Aquela situação passa, aquela sensação passa por um tempo, mas no dia seguinte ela volta, né? Porque de alguma forma a ansiedade a gente não consegue administrá-la com essas pequenas esquivas, né? Ela volta. Sente um alívio temporário, né? Então a gente percebe que a pessoa que é ansiosa, ela em geral tem estratégias que ela mesma desenvolveu para diminuir essa ansiedade. Isso, de alguma forma, a gente fala que o ansioso briga com a ansiedade, ele não quer ter ansiedade, né? Ele quer que isso vá embora, que ele não sinta nunca mais. E parte do nosso trabalho terapêutico com quem sofre de ansiedade é exatamente essa consciência de que não é algo que a gente escolhe, né? A gente já começa falando do controle e não é algo que você controla. Se a ansiedade quiser vir em alta frequência, em super sintomas, ela vai vir. Não é algo que a gente escolhe, né? Então, nesse momento, a gente começa a trabalhar o que a gente chama, né, na terapia de aceitação e compromisso, o termo aceitação, que não é controlável, né? Por mais que eu consiga diminuir por um tempinho, no dia seguinte, quando passar o efeito da esquiva que eu utilizei, a ansiedade vai estar de volta, né? E aí a grande questão é o que a gente faz. Então, a minha esquiva não funcionou, ela funcionou só por 12 horas. A ansiedade, depois que passou o efeito, voltou, né? O efeito do Rivotril, da droga, ou do álcool, ou do bolo. Tá lá a ansiedade de novo sentada no meu colo, né? E aí é o momento da gente trabalhar a aceitação, que não é algo que a gente controla, ela vai estar sentada aí. Se ela quiser, eu costumo dizer que ela tem vida própria, né? Ela vem quando ela quer, né? E nas situações onde a gente menos gostaria também, né? E na intensidade que ela quer também. E na intensidade, né, que ela quer também. Então, a aceitação, na verdade, ela é aquele termo do tipo, larga o controle, porque não é algo que você controla. As questões corporais, elas não estão no nosso domínio, elas estão no domínio de uma inteligência que é do corpo, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo para paciente, né? Eu não controlo, por exemplo, a quantidade de bile que o meu fígado vai produzir, né? Só que o ansioso, ele tá querendo mais ou menos fazer isso, né? Ele tá querendo controlar a quantidade de bile que o fígado dele vai produzir. Tô fazendo um paralelo com a ansiedade. Você quer controlar o quanto seu corpo vai produzir de ansiedade. Isso não tá na nossa ossada de ser humano, né? Ele diz respeito a uma outra inteligência, que é a inteligência do corpo. Ele produz o que ele quiser, né? E se tiver defeituoso, ele vai produzir também com defeito. Não que a ansiedade seja um defeito, mas de alguma forma o corpo produz o que ele for produzir, né? E aí a aceitação, ela vem dessa consciência, né? Dessa consciência de que por mais que eu me esquive, a esquiva no dia seguinte ela já não vai estar mais ali, né? Então a aceitação, ela tem essa função de parar de brigar com essa ansiedade, né? E pegar ela e de alguma forma eu incorporar ela na pessoa que eu sou, porque eu sou ansiosa e não vai ter jeito, é como eu sou, né? Eu posso brigar com ela e eu posso ser amiga dela. E aí a gente começa a falar sobre autocompaixão, né? Que é sobre a querida ansiedade. Sobre a querida ansiedade, né? Que é um nome lindo para o seu canal, para a sua página, né, Camila? Ela tem esse nome, ele é muito especial na questão da autocompaixão, né? Que é a ansiedade, ela é minha, e se ela é parte de mim, por que eu tenho que tratá-la mal, né? Por que ela tem que ser a minha inimiga? Veja, ela é parte de quem eu sou, né? Ela é algo muito especial de quem eu sou. Ela é quem eu sou, né? Então, de alguma forma, a autocompaixão, ela vem como uma prática extremamente importante, que é tratar essa parte de mim com cuidado, né? Com carinho, e não brigando, e não achando que ela é uma inimiga, né? Primeiro porque é algo que eu não escolho, eu simplesmente sinto. Segundo, que se eu começar a tratar mal a minha ansiedade, ou se eu tratá-la como minha inimiga,
eu vou estar me tratando como meu inimigo, né? Porque, na verdade, a ansiedade, ela está acontecendo dentro de mim, né? Uhum. Então, parte dessa autocompaixão é a gente acolher, se é que acolher é algo que as pessoas vão lidar muito bem com essa palavra, né? Mas, Karen, como é que eu consigo acolher um negócio que me incomoda tanto? Então, a questão é que incomoda, né? Então, quando a ansiedade te incomoda muito, a gente precisa fazer um trabalho de aceitação e de autocompaixão, porque a sua ansiedade, ela é parte de você. E quanto mais você odiá-la, quanto mais você não querer vivenciá-la, mais você vai estar criando uma guerra com você mesma, né? Então, na terapia da compaixão, a gente, de alguma forma, acolhe essa ansiedade, a gente olha para ela através das práticas de meditação, de mindfulness. Muitas vezes, ao invés de brigar, a gente faz um exercício de acolhimento, né? De colocar a mão, por exemplo, né? Na região que a gente está sentindo angústia ou ansiedade. E acolher mesmo, né? Essa palavra acolher, ela é difícil, no sentido de que, como assim acolher um negócio que eu quero me livrar? Mas ela é uma boa palavra, né? Ela de alguma forma... É um treino para quem queria se livrar da ansiedade, acolhê-la é um exercício, é algo novo, mas é exatamente por isso que a gente está aqui, né, Camila? E acho que é por isso que você criou esse projeto tão lindo, que é para, de alguma forma, instrumentalizar as pessoas para como lidar melhor com esse fenômeno, né? O que eu sempre falo é que a ansiedade, como você está falando, ela é uma parte da gente. Então, eu sou a ansiedade sou eu. E se ela aparece, se ela é esse mecanismo de sobrevivência que está me preparando por um perigo, então o que eu começo a ouvir essa ansiedade, eu faço o que você está falando, eu paro de brigar com ela, acolho a minha ansiedade e entendo que é isso que eu estou querendo me defender, o que eu estou querendo, o que está acontecendo. Então, é exatamente isso que você está falando. Eu quase chorei aqui, tá bom? Ai, que lindo. E assim, a gente para de brigar com uma parte nossa que é tão importante quanto todas as outras partes. Se eu fico nesse conflito, é um conflito comigo, não é com a ansiedade. A ansiedade não é uma entidade à parte. Então... É isso mesmo. E eu acho que se a gente pudesse dar dicas reais, não, práticas, né, para as pessoas que estão assistindo a gente. Como faz isso, então, Karen? Tá, tudo isso que você está falando é lindo, é incrível, a ansiedade é tudo isso mesmo, eu brigo com a ansiedade, eu não queria brigar, então o que eu faço, né? Então, como é que a gente pode ser prático? Então, como ser prático? Então, a primeira coisa é a gente observar quando a gente estiver ansioso, né? Então, como é que a ansiedade se manifesta no meu corpo? Existem várias formas. Por exemplo, a Diele está falando que a ansiedade está acabando com a vida dela, não aguento mais. Então, de alguma forma, como é que essa ansiedade está se manifestando no seu corpo? Então, existem as mais diversos sintomas. Muitas vezes é uma angústia que às vezes, né, aperta o peito, às vezes é uma sensação no estômago, às vezes é roer unha, às vezes é comer o lábio, às vezes é prestar atenção, ficar com atenção no corpo de alguma forma, é uma tensão, né? Então a primeira coisa é a gente identificar que a gente está ansioso. E no momento que a gente identifica essa ansiedade, a gente tem duas escolhas. Recorrer a algo para diminuir essa ansiedade, o exemplo do bolo, do álcool, das drogas, do Rivotril, etc. Às vezes ligar para uma amiga, né, também funciona como esquiva. Então você pode escolher dois caminhos, a esquiva, né, e o outro caminho é a aceitação. Se você escolher o caminho da esquiva, não tem problema, porque de alguma forma é o repertório que a grande maioria tem, é o repertório que a gente aprende na nossa cultura. Então não tem nada de errado com a esquiva. A única coisa é que ela vai durar pouco tempo. No dia seguinte você vai estar com a sua ansiedade sentada no seu colo de novo, né? Então é por isso que eu estou apresentando um outro caminho para a ansiedade, que é a aceitação. Então, para quem escolher fazer o trabalho de aceitação, e esse com certeza ele é mais complexo, porque a gente não tem muito as ferramentas, a gente não sabe como fazer, por isso que a gente está numa resposta de como, né,
como fazer. Quando eu escolho a questão da aceitação, o caminho da aceitação, eu escolho não brigar. Eu escolho acolher, eu escolho olhar, eu escolho não fugir dela, vamos dizer assim, né? Eu escolho deixar ali e me propor a olhar para ela, a conhecê-la, a ver o que ela veio, o que ela vem, o que essa ansiedade está aqui para me dizer, né? Lembrando que ela tem um lado muito positivo, que é me proteger, né? Dentro desse caminho da aceitação, tem também a autocompaixão, que é, deixa eu tratar essa minha ansiedade como algo muito, muito querido sobre mim, ela é sobre quem eu sou, né? Então, da gente começar a tratar esse lado de nós com acolhimento, com ternura, com doçura, né? Porque brigar só vai fazer a gente brigar com a gente mesmo. E é tipo de um autoflagelo, né? Uhum. E a gente fica cada vez mais distante, né, do que realmente essa ansiedade tem para nos dizer. Se eu fico brigando, eu não escuto. Se eu não escuto, eu não aprendo. Exato, exato. A ansiedade, ela traz pra gente informações muito preciosas sobre o que é importante pra gente, né? Sobre os nossos valores. Eu arrepiei. Mas é verdade. Ela tem uma função de sinalizar. Se eu tô ansiosa, é porque de alguma forma algo é importante. Ou tem algo ali que eu não queria que desse errado. Tem algo ali que eu queria que desse muito certo e eu tenho medo que isso não dê. Então, se a gente parar para escutar essa ansiedade, ela tem uma mensagem muito, muito, muito especial sobre o que é importante para a gente, né? E aí, quando a Magna está perguntando, né? Brigar seria enfrentar ela, é o contrário, Magna. Brigar é fazer qualquer coisa que você tente diminuí-la. Isso é o que eu estou chamando de brigar com ela. Então, é comer bolo, utilizar remédio, drogas, bebida alcoólica, porque, de fato, tudo isso que eu acabei de te dizer diminui a ansiedade. Então, brigar é quando eu ainda estou querendo que a ansiedade diminua, né? E enfrentá-la tá mais na linha da aceitação, que é não fugir dela, enfrentar olhá-la de frente e de alguma forma entender que ela é parte de mim, que ela está querendo dizer algo importante para mim sobre o que é valor na minha vida. E mais do que isso, ela está me ensinando a me amar. Porque quando eu aceito e acolho, ela entendeu. Quando eu aceito e acolho, de alguma forma, eu estou me amando, né? Eu estou acolhendo essas questões que me incomodam sobre mim mesmo e tô abraçando e estou sendo gentil. Tá? Uhum. A Socorro está falando da ansiedade. A questão é a ansiedade generalizada, aquela que vem com sintomas físicos e não a ansiedade romantizada. Eu não sei o que seria a ansiedade romantizada, né? Assim, mas toda ansiedade ela vem com sintomas físicos, em Sim. menor ou maior grau. Né? Tem umas que vêm com um ataque de pânico, que é o sintoma físico extremo, o corpo grita de todas as formas possíveis. Sim. E tem esses sintomas físicos mais discretos, né? Como isso, mais discretos. Você falou, roer unha, ou pequena taquicardia, sudorese. Então, de qualquer forma, eu acho importante, como você está falando, de acolher a ansiedade, de ouvir a ansiedade. E uma coisa que eu vejo é que muitas vezes a gente está vivendo a vida num ritmo que não é importante para a gente, mas que racionalmente parece que é aquilo mesmo. Ou então a gente está perseguindo coisas que também não são importantes. Como eu sempre falo, às vezes a gente está deixando de colocar limites, sim, ou está ultrapassando os nossos próprios limites, e aí a ansiedade vem com tudo, falando, para, pelo amor de Deus. Então a gente tem muito a aprender com a ansiedade, mas não é fácil, né, Karen? Não é fácil. E aí, acho que a gente está falando, né, Camila, e a nossa telespectadora tá perguntando dos sintomas, porque de alguma forma, quanto mais intenso é o sintoma, mais difícil é fazer a aceitação, né? Porque tem uns sintomas de ansiedade que
a gente fica improdutivo realmente, né? E aí, muitas vezes, a gente precisa recorrer ao uso de medicação, em geral, antidepressivos, né? E não os ansiolíticos, que os ansiolíticos em doses muito em utilização prolongada gera algum tipo de dependência, né? Mas os antidepressivos são mais seguros. Então, a gente acredita que os antidepressivos, eles são muito importantes para aquelas pessoas que sentem os sintomas de ansiedade que incapacitam a pessoa, né? Agora, na pergunta da nossa colega sobre a ansiedade generalizada, é interessante que a ansiedade generalizada ela é um pouco mais difusa, né? Não é sobre algo específico, né? Mas ela também se manifesta via sintomas, né? E aí o nosso grande desafio é tentar não controlar isso e tentar deixar, né, de alguma forma, a ansiedade ali e aprender a lidar com ela. É claro que tem algumas ansiedades que não dá para deixar, porque eu fico completamente disfuncional. Para essas pessoas, a gente vai precisar de uso de antidepressivos, sim, porque os antidepressivos trazem uma melhora da ansiedade, né? Para quem A gente recebeu a gente recebeu o Dr. Rafael Gomes aqui na terça. Ele é psiquiatra e ele falou sobre o uso de antidepressivo, de ansiolítico, e ele falou muito isso, assim, de como só usar a medicação muitas vezes não traz o benefício que a pessoa precisa. A gente entra com a medicação para dar aquele suporte, para aliviar os sintomas, que muitas vezes são muito desconfortáveis, intensos, muito sofrimento, e com isso a pessoa tem condições de respirar fundo e promover a mudança no estilo de vida. E geralmente inclui isso, fazer terapia, praticar meditação, né, aprender a voltar para o momento presente. Isso, é verdade. Esse é um dos efeitos colaterais do uso de medicação, que muitas vezes o paciente passa a não sentir mais ansiedade, né? E aí a gente fica sem esse dado da ansiedade para a gente aprender com eles, né, com ela. Aprender a lidar, aprender a aceitação. Então, quando a gente tem um uso de medicação, é muito legal isso que ele falou, porque de alguma forma a gente precisa ainda ter um resquíciozinho de ansiedade para poder trabalhar com ela, né? Para poder trabalhar a aceitação, para poder trabalhar a autocompaixão. Quando a ansiedade não está ali, a gente não precisa fazer esse exercício, né? Então, de alguma forma, é isso. Acho que o uso da medicação é para quem tem sintomas muito altos e disfuncionais, mas que de alguma forma ainda tem um resquíciozinho para a gente trabalhar a aceitação e a autocompaixão, né? Mas em algumas situações é extremamente necessário. Aí a medicação, ela é tratamento, ela não é esquiva, né? Porque a pessoa que tem crise de pânico, que ela tem a ansiedade como a ansiedade obsessivo-compulsiva, por exemplo, a pessoa fica disfuncional, né? Ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue ter uma vida funcional, né? E aí a gente precisa pensar na medicação. A Reisiane está falando aqui que acho que a ansiedade está aqui em mim para me dizer que tem algo errado com o jeito que eu estou levando a vida. E se eu não escuto ela, corro o risco de continuar nesse ritmo que não está me fazendo bem. Sim. Então, veja, a ansiedade, nesse exemplo, ela é extremamente importante para essa pessoa, né? Por isso que a gente não tem que abafá-la. Ela, de alguma forma, está falando, olha, presta atenção, a gente precisa fazer melhores escolhas, né? E aí, se essa ansiedade não tivesse aí, a pessoa ia estar se afundando, né? Em algumas práticas que não seriam boas para ela. Então, é interessante essa fala para a gente começar a perceber que a ansiedade ela tem um lado importante, ela tem um lado de sobrevivência. Acho que essa é a parte mais importante da gente falar. Sem ansiedade, sem ansiedade, a gente não consegue identificar coisas ameaçadoras na nossa vida ou coisas que são importantes na nossa vida. A ansiedade nos ensina a sobreviver, ela ajuda na nossa sobrevivência, né? Então, é legal as pessoas estarem conseguindo olhar o lado positivo da ansiedade, né, Camila? Sim, é necessário também, né, cara? E não só vê-la como vilão, né?
Uhum. Vilã. Sim, aí eu vejo que quando a gente vê a ansiedade só como vilã, a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender com ela. Sim. Se é o meu corpo dando sinais, então o que que meu corpo está querendo dizer? Se eu não aprender a ouvir meu corpo, ninguém vai ouvir. Então eu preciso primeiro prestar atenção em mim e é um passo que a gente dá. Eu perdi aqui os comentários. A Tamiris está falando que a meditação fez toda a diferença para ela. Sim, porque Eu acho. a meditação, ela faz com que a gente fique no presente, né? E aí, quando eu tô no presente, de alguma forma, eu não tô conectada com esses pensamentos que me colocam lá na frente, né? Então, é por isso que nas terapias modernas a gente fala tanto de mindfulness, né? Que é a gente ficar no presente, a gente sair da mente que está no futuro, está preparando algo catastrófico lá na frente, e a gente fica no presente, né? É uma prática super importante. Que bom que ela conseguiu já ver benefícios, né? E um benefício muito grande que eu vejo da meditação é depois, né? Durante o dia. Perdão. Quando eu começo a meditar, quando eu desenvolvo esse hábito, mesmo que não seja todo dia, mesmo que não seja 1 hora, 2 horas por dia, poucos minutos eu já começo a ter mais consciência de mim durante o dia. E quando meu pensamento começa a ir longe, ou quando meu corpo começa a dar sinais de ansiedade, antes de entrar nessa ansiedade extremamente desconfortável, eu já tenho disso, falo, opa, pera que eu tô indo muito longe, volta para o momento presente. Então, eu acho que o benefício da meditação é durante o dia inteiro, né? Assim, então, realmente, eu sempre recomendo. Com certeza. Eu costumo dizer que a meditação é a gente ensinar o cérebro a se condicionar para sair do pensamento, né? O pensamento, ele tá sempre ou no passado ou no futuro. Para quem é mais deprê, né? Mas quem tem um humor mais deprimido é mais no passado, de arrependimento, de tristeza, de culpa. E quem é ansioso é, em geral, no futuro, né? Então, quando a gente pratica meditação, a gente está treinando o cérebro a se condicionar a sair desse conteúdo mental que deixa a gente louco, né? Se a gente deixar. E aí a gente perde foco onde realmente a gente pode fazer alguma coisa, que é aqui e agora. Sim. Né? E a Bi está perguntando, né, da atividade física e terapia, se pode substituir os medicamentos. É claro que se a gente estiver falando de sintomas que não deixam a pessoa funcional, com certeza, né? Atividade física para produzir neurotransmissores importantes, endorfina, serotonina, dopamina, né? E atividade aeróbica, principalmente, né? E a terapia para ajudar a gente a entrar em contato e ter uma relação, estabelecer uma relação com essa ansiedade mais amigável e não como inimiga, né? Então, sim, respondendo à pergunta dela, atividade física e terapia podem ajudar a gente não utilizar a medicação, né? Quando os sintomas estiverem ainda num patamar administrável, né? Quando a minha vida estiver ficando disfuncional com a ansiedade, não vai ter jeito. A gente precisa de ajuda medicamentosa. E, Karen, eu esqueci o que eu ia falar. Tem problema. Pode falar. A gente pode ler as perguntas das pessoas, né? Tem bastante pergunta aí. Então tá, a Patinha está falando que algumas vezes a ansiedade leva à sabotagem dos nossos projetos. Sim. Muito, muito, muito perspicaz essa pergunta, porque quando a gente está antecipando algo sobre o futuro, e está no meu pensamento, né? Essa antecipação, se eu sou ansiosa, em geral, essa antecipação, ela é negativa. O desfecho, a gente imagina como negativo. E aí, a sabotagem, tá? Por exemplo, eu nem tento fazer. Né? Então, se eu estou antecipando que um projeto que eu tive uma ideia aqui vai dar errado, eu nem tento. Né? Então, tá aí a sabotagem. E é algo para a gente cuidar com muito carinho, realmente. Porque um pensamento ansioso nos sabota horrores, né? E muitas vezes também eu, de certa forma, procuro
indícios, como você está falando, de que vai dar errado, ou eu tenho certos comportamentos que inconscientemente ali me direciona para dar errado, para confirmar a minha crença de que eu não sou boa o suficiente. Eu sabia que não ia dar certo. Mal sabe a pessoa de que o próprio pensamento ansioso me levou a me comportar dessa forma, né? Uhum. E aí, provavelmente, se eu tenho um projeto, eu nem tento, eu nem faço, ou eu faço pela metade. E aí reafirma essa crença do ansioso que vai tudo dar errado, né? Então, a gente precisa cuidar disso com muito carinho. O ansioso se sabota. E, na verdade, quem sabota o ansioso é o pensamento que o desfecho vai ser negativo. Então, eu nem tento, ou eu tento pela metade, ou eu nem vou falar com a pessoa, né? Ou eu fico... Eu não ajo. Né? Uhum. E aí, A Magna está falando aqui exatamente. Ela falou: sempre quis fazer faculdade de Direito, consegui, mas por medo de não passar no exame da ordem, não prestou a prova. Pois é. Então, na verdade, o que é esse exemplo dela, né? Ela já está antecipando, antes de fazer o exame da ordem, que ela não vai passar. E aí, a grande dica para ela é tentar fazer a prova e pode ser que ela passe. Então, a ansiedade dela está falando assim, eu não vou passar. A ansiedade está falando para ela, não tente, porque você vai falhar e vai ser vergonhoso. E o que a gente está mostrando para ela é que se ela não tentar, ela vai ter realmente isso que ela está antecipando, que é eu falhei. Né? Então, para ela viver uma situação de sucesso, ela precisa deixar esse pensamento ansioso, porque ele está no futuro, e negativo, porque ele está antecipando um desfecho negativo, e tentar e fazer a prova, porque pode ser que ela passe. Mas a ansiedade, o pensamento ansioso dela nem faz ela tentar. Né? Eu sempre falo a respeito das possibilidades e das probabilidades, né? É possível Sim. que esse desfecho negativo aconteça? É possível, mas é provável? Então, assim, se a Magna não faz a prova, então é 100% provável que ela não passe. Sim. Agora, se ela tenta, ela tem 50% de chance. Exato. E meu filho, meu filho mais velho, ele é muito ansioso, e aí ele tem a ansiedade social, né? Assim, mais com pessoas, o que vão pensar dele, então ele acaba não fazendo muita coisa. E ele leu um livro esses dias falando, faça a coisa assustadora primeiro e assuste-se depois. E agora ele tá nessa onda, né? Aí esses dias a gente foi no Campus Party, ele foi lá, começou a conversar com as pessoas, interagir e perguntar, fez amigos. Falei, filho, que versão é essa sua, né? Novidade. Ele, mamãe, estou fazendo as coisas assustadoras, depois me assustando. E tem dado certo, né? Então, uma grande tarefa do ansioso é começar a praticar as coisas, começar a enfrentar esse medo e deixar para se assustar depois. Experimenta, né? Sim. O que vai dar errado, sua cabeça já previu, mas vai dar certo. O pensamento ansioso, ele bloqueia a ação. Ele bloqueia, a gente não age, né? Então, o que o seu filho está fazendo, muito lindinho, ele está falando, deixa eu deixar o meu pensamento de lado e ir, porque eu vou gostar, né? E ele gostou realmente. E é isso, né? Vamos deixar de lado. A Patinha falou que eu tenho feito exercícios mentais para não me sabotar, colocando metas mais fáceis e conforme eu as atinjo, aumenta um pouco. E assim a autocobrança diminui. Maravilhoso, é isso mesmo, Patinho. O que importa é a gente não deixar de agir, né? Porque a ansiedade, ela mexe nisso, ela nos congela a ação. Ela antecipa que algo ruim vai acontecer e a gente nem tenta, né? Então, o que ela está falando é, eu coloco uma meta pequena e ajo. Então, se a pessoa está agindo, ela está enfrentando o pensamento ansioso que está falando para ela não fazer. Ou para ela evitar. Tá maravilhoso, é isso mesmo. Karen, falta 15 minutos. Vamos falar sobre autocompaixão? Vamos. Vamos falar mais de autocompaixão, que é um desafio, né? É um desafio. Eu acho que a grande questão da autocompaixão é a autocrítica, né? Na verdade, já que a gente está falando de sabotadores,
a gente está falando de autocrítica, né? No caso da autocompaixão. Então, quando a gente é ansioso, em geral, a gente critica muito a ansiedade, a gente se critica por ser ansioso. Em geral, a pessoa que é muito ansiosa, ela é muito autocrítica, né? Ela está sempre... a gente tem uma questão com perfeccionismo, o ansioso tem uma questão com não errar, com fazer tudo direitinho. E de uma certa forma, a gente fica muito crítico com a gente mesmo, a gente fica crítico com os nossos sintomas, a gente... Enfim, é uma briga. Quem é ansioso é uma pessoa que briga o tempo inteiro consigo e com as suas características, né? Então, nunca está satisfeito, né? Nunca está satisfeito. Então, o trabalho da autocompaixão para quem sofre com ansiedade é tão importante porque, de alguma forma, a gente ensina a pessoa ou ela desenvolve a habilidade de que ela não precisa ser tão crítica com ela. Primeiro porque ela não escolhe se ela é ansiosa ou não, né? Então, eu não preciso brigar com isso porque não é algo que eu escolho. Se eu escolhesse, eu não ia ter ansiedade, né? Então, é um tipo de briga que ela é pouco produtiva, né? Então, trabalhar com autocompaixão, na verdade, é prestar atenção nesse conteúdo de pensamento que a gente está chamando de conteúdo crítico, de conteúdo de briga, de conteúdo de se pôr para baixo, enfim, de se inferiorizar, né? E fazer um exercício que é olhar para si de uma forma carinhosa, de olhar para si com autocuidado, né? E não como um inimigo. Acho que esse é a forma mais fácil da gente falar sobre esse aprendizado, né? Eu sou, ou eu deveria ser, e no caso do exercício é exatamente isso, né? Eu sou o meu melhor amigo. E como o meu melhor amigo, que a gente geralmente tem melhores amigos, né? Como é que eu trato o meu melhor amigo? Né? Eu trato com amor, eu trato com compreensão. Às vezes ele vem autocrítico com ele mesmo. Eu falo, não, fica tranquilo, não é tão grave assim, né? Não passando a mão na cabeça e impedindo que ele se desenvolva como pessoa, mas de alguma forma a gente fala assim para ele, não seja tão duro com você, né? Essa autocrítica não vai ser tão útil. Então, o trabalho da autocompaixão, ela tem a ver com isso. Aí a Ângela pergunta, como fazer isso, né? Na verdade, o ansioso quer fazer tudo direitinho e acaba fazendo tudo errado. Então, assim, é observar que você tem essa vontade de querer fazer tudo certinho, mas por mais que a gente queira, a gente é ser humano, né? E a gente vai errar, ou a gente não vai ter tempo, ou a gente vai fazer pela metade, porque, enfim, não deu para fazer direitinho, né? E aí a grande questão é não ser tão carrasco de si mesmo, né? Não deixar o superego tomar conta e ser duro com a gente, né? E o superego é aquela parte da gente que fala sobre a moral, sobre o que a gente deveria ou não fazer, né? A gente deixar ele um pouco de lado e trazer um pouco de amorosidade nesse se tratar, né? Trazer um pouco de amparo para a forma como eu me trato, né? Eu me tornar o meu amigo e não o meu inimigo, né? É como você falou, né? De como se eu estivesse tratando um amigo meu. Se meu amigo faz alguma coisa e ele fala, eu fui muito ruim, nossa, tudo que eu falei não funcionou, tudo que eu fiz não foi bom. E aí a gente geralmente fala pro amigo, olha, você poderia ter feito mais, mas olha o tanto de coisa que você fez. Ou então você, realmente, esse aqui você não fez, mas esse outro ficou legal. Então vamos, na próxima você vai fazer melhor, a gente incentiva, a gente mostra o lado positivo e também fala, realmente, não que seja perfeito. Eu acho que muitas vezes as pessoas confundem esse conversar consigo de uma forma mais amorosa com passar a mão na cabeça e eu vou, se eu falar para me permitir errar, eu vou assumir que eu sou um fracasso e nunca vou crescer. E não é isso, né? Não é só ficar falando, você é fantástico, arrasa, e também, né? Mas falar assim, olha, poderia ser melhor, poderia, mas foi ótimo já. Exato. Eu acho que a melhor forma da gente expressar isso seria, eu errei, eu sou humano, me acolho por ter errado, e mesmo assim ajo para tentar
melhorar as minhas ações no futuro, né? Então, de alguma forma, a autocompaixão, ela é equivocada quando a pessoa acha que é passar a mão na cabeça e é ao contrário, né? A gente ser o nosso maior incentivador, né? O nosso grande coach, né? O nosso é como se a gente estivesse ensinando para o nosso próprio pensar a ser o nosso coach positivo, vamos dizer assim, né? Alguém que nos incentiva e não alguém que nos põe para baixo, né? Uhum. Até porque para pôr para baixo já não está faltando, né? Exato. E parar para observar como a gente se trata, né? Quando a gente faz treinos de autocompaixão, a primeira coisa que a gente faz é reconhecer como a gente se trata. E muitas vezes é um choque a gente perceber como a gente se trata, como a gente é inimigo da gente mesmo, né? Que nem a Ângela está falando aqui, ela tem muita dificuldade em lidar com ela mesma. Então, porque de alguma forma a gente olha para essas nossas características e se critica, né? Só que se a gente pudesse controlar, a gente seria diferente, né? Então, o nosso grande desafio é acolher essas nossas características primeiro, né? E ser um grande incentivador de si mesmo para melhoras comportamentais e de ações, né? Se a gente se põe para baixo e é autocrítico, a gente não se incentiva em novas ações. Cara, e uma coisa que eu vejo é que quando a gente começa a prestar atenção em como a gente conversa com a gente, geralmente é uma voz positiva, autoritária, extremamente crítica, pouco reforçadora, né? E aí eu sempre falo pra gente tentar construir novas vozes. Você quer ficar com essa autoritária, mandona e crítica? Fica com ela, mas que tal experimentar uma voz mais acolhedora? Eu sempre não, né? Às vezes quando eu faço alguma besteira e eu me pego brigando comigo mesma, aí eu falo comigo como se eu fosse uma criancinha, né? Ah, mas é muito burrinha essa menina, né? Eu vou alternando as vozes. Às vezes a gente precisa usar um pouco de humor para falar com a gente, um pouco de... E assim vai criando novas vozes. Já que eu não consigo me livrar dessa brava, né? Então... Sim, de tornar ela suave, pelo menos, né? Não tão bélica, né? Não tão briguenta, né? A gente poder ser mais carinhoso com essa burrinha que eu tô identificando em mim mesma, né? E tudo bem, né? Não era para também ser sempre inteligente, né? Eu acho que tem uma coisa da autocompaixão que é muito bonita, que é a gente reconhecer as nossas falhas, a gente se reconhecer como ser humano, né? E ser humano não é um robô, né? Um ser humano é alguém que fala coisa errada, que faz coisa errada, enfim, que vai falhar, né? Então, eu acho que é parte do treino de autocompaixão a gente reconhecer essa nossa humanidade humana, né? A humanidade falha, né? Que a gente é, né? Isso faz a gente ficar um pouco mais leve, um pouco mais doce consigo mesmo, sabe? É isso aí, o fato eu vou falhar, em algum momento dessa semana eu vou falhar, eu vou errar, né? E já tá preparado para isso, porque essa é a grande realidade do ser humano. Somos falhos, né? Eu acho que isso vem muito da nossa criação, né? Que a gente não pode errar, que chega uma determinada idade, a gente já é adulto, então pronto, acabou seu período de testes ali, né? Tudo que você podia ter errado já ficou para trás, tem as responsabilidades, tem que fazer isso, e é muito catastrófico. Se eu errei, isso significa o pior problema do mundo, nunca vou me recuperar, minha vida está acabada, minha profissão arruinada, e assim vai indo. E aí, como você está falando, eu evito de fazer coisas para não ter essa coisa horrorosa, mas se eu reconheço que eu erro, e que nem todo erro, a maioria dos erros não é o fim do mundo, não vai levar a toda essa desgraça que eu estou imaginando, às vezes vai causar um transtorno, mas passa, as coisas se organizam de um outro jeito. Sim. A Socorro está falando que não tem como acolher o mal-estar, né? E Socorro, dá para acolher o mal-estar
Claro que geralmente o mal-estar a gente está muito conectado com diminuir o mal-estar e não tem nada de errado com isso. Mas a gente pode colocar autocompaixão nesse exemplo em se cuidar, né? Então eu tô com mal-estar, levar o acolhimento para esse mal-estar é se cuidar, né? É cuidar de si, é o autocuidado, tá? Então, acho que é isso é legal. É uma pergunta importante dela. Tem algumas perguntas aqui das pessoas, geralmente quando a gente fala de autocompaixão, é difícil a gente acreditar na autocompaixão realmente como uma saída, né? A gente fala, de alguma forma eu não consigo colocar autocompaixão nisso aqui, e dá. Né? É que tem algumas situações que elas são mais complexas mesmo, né? Mas é tudo como a gente se trata, tá? A Socorro entendeu. Então, é tudo como eu me trato, né? Então, se eu tô com mal-estar, realmente, eu vou fazer qualquer coisa para diminuir esse mal-estar, é verdade, e vou me cuidar, vou cuidar de mim, né? Não vou me punir por estar com esse mal-estar, né? Uhum. A gente tem que sair um pouco também desse pensamento de que, aqui a Ângela falou, quem errou a vida inteira. A gente tem essa ideia muito, enfim, né, cultural de que aí eu errei, eu mereço ser punida. E muitas vezes me criticar ou evitar que eu tenha bons momentos é uma forma de punição. E isso não leva a uma mudança, isso não me torna uma pessoa melhor. Não é porque eu estou me punindo que eu estou desfazendo os erros. Muitas vezes é o contrário, né? Quando eu paro, falo, olha, eu errei mesmo, não tenho orgulho disso, não recomendo para as pessoas fazer o que eu fiz, né? Mas paciência, daqui para frente eu posso mudar, eu posso fazer outras coisas, outras escolhas. Eu não preciso ficar presa. Né? Isso, exatamente isso. Eu acolho o meu erro, não me culpo tanto por isso, porque se eu pudesse escolher, eu teria acertado, né? E escolho ações no futuro que vão ser melhores, né? Tem sempre isso, ninguém quer errar, né? Todo mundo, se pudesse escolher, acertaria. Então, sempre que a gente errar, já tem um autocolhimento aí, do tipo, puxa, eu queria ter acertado, mas eu errei, né? Karen, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Imagina, querida. Eu acho muito bom, enfim, muito bom receber você aqui. Já tinha uns meses que estava seu nome anotado. Falei, um dia eu vou convidar essa mulher, um dia eu vou convidar essa mulher. Que bom, é um prazer estar aqui. É uma delícia falar sobre esse tema, né? Pois é, eu acho que talvez eu espero, né, que tenha proporcionado reflexões para que as pessoas consigam olhar para a sua vida de uma forma diferente, quem sabe mais amorosa. Sim. Afinal de contas, a gente está aqui aprendendo, todos os dias a gente aprende e não tem por que ficar se batendo com chicote. Esse não é a melhor forma de educação que a gente tem aí. Com toda certeza. A gente pode escolher se tratar bem e trabalhar com a nossa autocrítica para ela ficar mais amiga, né? Para ela ficar mais amorosa. Acho que esse é o grande desafio de quem tem ansiedade, né? Também, ser mais amoroso consigo e com a sua própria ansiedade. Tá, ótimo, Karen. Obrigada, gente. Um beijo grande. Gente, fica com Deus. Um beijo para todos vocês. Foi uma delícia. Adorei. Um beijo, gente. Vai ficar disponível. Quem quiser receber por e-mail, deixa o e-mail aqui, lá no link da bio, que a gente vai enviar. Tá bom? Beijos e bom dia para todo mundo. Beijão. Tchau. Beijo, querida.